Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Esse é um novo projeto, o projeto Agiliza, e a ideia é trazer videoaulas que versem sobre os principais temas da prova de História da UVA, tá? Para você que pensa em outros vestibulares, como o ES e o Enem, existe um material específico para isso. Nesse momento a gente vai focar em vestibular UVA, então você que está em casa aí de bobeira, aproveita e estuda para essa prova. Vamos com a gente? Então, para dar início a um bloco de aulas sobre história do Brasil no vestibular da UVA, a gente vai começar por grandes navegações. As grandes navegações é o primeiro passo para a relação que vai se estabelecer entre as Américas, entre a África, a Ásia com a Europa. Esse processo ele é fruto de uma vontade europeia de estabelecer novas rotas comerciais para a Ásia, com o objetivo de comercializar as famosas especiarias. Então, a rota tradicional estava sendo bloqueada no Mediterrâneo e nós precisávamos traçar uma nova rota. Qual a ideia dos ibéricos, então? Vamos pelo mar, vamos construir uma rota circunnavegando a África até chegarmos à Ásia. É a partir daí que nós vamos ter as grandes navegações. O país que sai na frente, o pioneiro desse processo todo, é Portugal. Portugal é pioneiro porque Portugal é diferenciado no século XIV, século XV e também no século XVI. Portugal, por exemplo, era um território unificado. Era um território que já era definido, principalmente pela expulsão dos muçulmanos nos seus processos de conquista e nos seus processos de liberdade, porque Portugal, durante muito tempo, viveu uma série de domínios e dominação. É importante também um segundo fator, a associação entre o rei e a burguesia emergente, o feudalismo já em decadência, a burguesia já em ascensão, e a partir daqui nós vamos ter um relacionamento muito bom em Portugal entre essa burguesia, uma nova classe social, e a velha classe dominante, que é a nobreza. Por último, não menos importante, os investimentos em tecnologia náutica propostas por Portugal, principalmente aqui, na Escola de Sagres, que é uma escola de desenvolvimento de tecnologia náutica. Sobre o processo. O processo ele se dá principalmente em dois momentos. Para a gente é importante lembrar a chegada de Vasco da Gama às Índias no ano de 1498. O Vasco da Gama sai circunnavegando a África, chega até as Índias e estabelece uma relação comercial, principalmente na construção de feitorias, onde ele estabelece um comércio de especiarias. As especiarias, elas são um grande clichê desse nosso conteúdo. As especiarias, ela é a grande vontade dos portugueses de dominarem uma rota comercial, mas principalmente estabelecer um comércio entre a Ásia, entre a Europa, mas não só estabelecer, dominar esse comércio. O segundo fator importante, a chegada ao Brasil. A chegada ao Brasil ela se dá, claro, em 22 de abril de 1500. Nesse dia é quando chega Pedro Álvares Cabral. Um ponto merece ser destacado. O ponto do termo chegada, não descoberta. Chegada. Alguns podem até falar sobre o encontro entre portugueses e americanos. A gente vai tratar como chegada porque nenhuma questão vai dialogar ou discutir exatamente isso, pelo menos não a questão da uva. O que eles vão trazer como embate é, na verdade, que a história ainda está em discussão. Tá? Ainda tem versões historiográficas que falam sobre uma descoberta meio aleatória, um por acaso, um acidente. Eu acho isso tudo muito romântico, tá? Eu fico muito mais com os autores que discutem a ideia de uma intencionalidade do Pedro Álvares Cabral. Ele estava saindo de Portugal, ia até as Índias, fez uma parada estratégica para dominar um território que já pertencia aos portugueses, graças ao Tratado de Tordesilhas, que a gente discute esse tratado numa aula posterior. As consequências desse processo vão se dividir em duas. Eu prefiro organizar essas consequências em demográficas e econômicas. Vamos partir para as duas, iniciando pelas demográficas. Eu vou definir isso em 4 pontos.
O ponto número 1, emigração. Os portugueses passaram a ocupar diversas regiões do mundo, espalhando inclusive a língua portuguesa, espalhando a religião portuguesa, que é o catolicismo, espalhando a cultura portuguesa de modo geral. O segundo ponto é a mestiçagem. Além de espalhar a cultura, religião, eles também espalharam seus filhos, tá? Os portugueses não vieram para criar raízes, mas acabaram deixando raízes de certa forma, porque o Brasil ele é resultado desse processo de mestiçagem entre nossos nativos, os europeus e os africanos. Terceiro e quarto ao mesmo tempo, porque a gente vai ter dois grupos que sofreram muito com esse processo, tá? Primeiro grupo, negros africanos. Segundo grupo, indígenas. Esses indígenas vão sofrer um processo de dizimação violenta contra eles, tá? Em grande parte por conta das doenças, a transmissão de doenças entre os europeus e os nativos era muito intensa. E doenças como a varíola, por exemplo, dizimava tribos inteiras. Os índios não tinham anticorpos. Até uma simples gripe matava uma tribo inteira. Por outro lado, os africanos que tinham anticorpos, mas acabavam sendo usados no sistema de mão de obra escrava dentro de uma proposta econômica portuguesa que nós chamamos de plantation, que vamos discutir em outra aula. As consequências econômicas. Agora a gente vai falar do deslocamento do eixo comercial que vai sair do Mediterrâneo e vai se concentrar no Atlântico, tanto nas relações com a América, tanto nas relações com a África, quanto nas relações com a Ásia. Então esse comércio triangular vai favorecer os europeus e esse comércio vai ser efervescente e, claro, vai ser um incremento para o mercado mundial com a ideia de abertura de novos mercados, abertura de novas possibilidades com as novas matérias-primas. E isso tudo vai trazer também para a gente um acesso dos europeus às especiarias. É a quarta vez que eu falo de especiarias, porque a galera adora falar de especiarias. Então, olha só, eu vou ter também a ascensão daquela burguesia que vai se equiparar, sim, a uma nobreza, não a nível de poder político, mas a nível de poder econômico. E por último, não menos importante, a exploração das riquezas destes continentes. Eles são para atender às necessidades europeias. A gente vai entender isso quando começar a falar da produção de açúcar, da extração de ouro no Brasil, que são aulas posteriores. Agora é a hora boa. A gente vai tentar entender como a uva cobra esse conteúdo nas suas provas. Então, em toda aula, no final, eu vou trazer algumas questões da uva. Eu peço desculpas pela qualidade da questão, mas eu gosto de trazer a questão printada da prova. Eu não gosto de redigitar, porque pode mudar uma coisa ou outra e pode acabar alterando aí o nosso processo de compreensão. Vamos começar por essa? Nesse primeiro momento, eu gostaria que você pausasse o vídeo para resolver a questão. E aí, daqui a pouco a gente volta e comenta a resposta. Pode ser? Vamos lá. Então, respondeu? Olha só, vamos responder juntos agora. Portugal foi o país que deu início à expansão marítima, sendo seguido depois por Espanha, Holanda, França e até Inglaterra. Isso encontra explicações na posição geográfica de Portugal, na sua tradição pesqueira, na escola de Sagres e etc. Salienta-se, entretanto, como fundamental a existência de condições políticas e institucionais favoráveis, ou seja, a questão quer saber quais são as políticas institucionais favoráveis ao processo de pioneirismo dos portugueses nas grandes navegações. E aí a gente vai olhar se está exposto. Alternativa A, um estado feudal. Feudal não. Portugal não é feudal nesse período. Portugal é um país que acaba atravessando o processo do feudalismo e ele está em transitoriedade. Lembra que o feudalismo ele é amonetário. Então, busca por novos mercados é um absurdo, porque ele também não tem comércio. Busca por novas rotas comerciais é um absurdo. E lembra do terceiro, é uma sociedade estagnada, estamental, mas sem mobilidade. Tá? Então, Portugal não é feudal e absolutamente falso. Alternativa A. B. Um Estado centralizado. Portugal era centralizado?
Sim, guarda aí como verdadeira. Guarda aí, passa para outra. Um Estado liberal. Gente, numa perspectiva temporal, é impossível falar que Portugal é liberal porque o liberalismo é posterior a esse período. O liberalismo é um processo que a gente vai viver depois, lá para o século XVII, século XVIII e também no século XIX. Então, temporalmente, eu vou descartar a alternativa C. Vamos para D? O início em Portugal da sua Revolução Industrial Portuguesa. Acho que a gente não tem esse tema não. Então, graças a isso, vamos anular. Por anulação, alternativa B. Um Estado centralizado, forte e bastante voltado para o comércio. Parabéns quem escolheu a alternativa B. Essa outra questão é uma questão de 2015.2 na prova geral da UVA. E olha o que ela vai dizer. A Espanha, o segundo país no movimento das grandes navegações, somente conseguiu iniciá-las em 1492, depois de... Então é grandes navegações, mas não é Portugal, é Espanha. A pergunta é simples. Por que a Espanha demorou tanto para iniciar seu processo de grandes navegações e só conseguiu fazer isso em 1492, quando o Vasco da Gama já tinha chegado às Índias? Por quê? Dá um pause aí, tenta resolver. Então, vamos tentar resolver juntos. Alternativa A. Conseguir um navegante que quisesse trabalhar em seu serviço. Bom, a Espanha sempre teve grandes navegantes. Exemplo disso é o descobridor da América, o Cristóvão Colombo, que é um espanhol. Então não é a ausência de grandes navegantes que vai proibir a Espanha de chegar até aqui. Não, alternativa falsa. B. Derrotar Portugal, que era o principal país nas grandes navegações. Gente, Portugal e Espanha são parceiros. Eles estão juntos nessa empreitada. Sim, eles são rivais, mas eles não são inimigos. Então um não quer derrotar o outro. Não necessariamente. Eles vão fazer tratados. A exemplo disso, Tratado de Tordesilhas, que veremos posteriormente. Portanto, alternativa falsa. C. Libertar o seu território do domínio árabe. Guarda aí que está esquisito. D. Conseguir apoio dos muçulmanos no desenvolvimento da arte náutica. Não, os ibéricos já tinham desenvolvimento de arte náutica. E quando eu falo os ibéricos, eu estou falando de Portugal e Espanha. Os muçulmanos não são grandes navegadores. Então não tem contribuições importantes para dar na arte da navegação para os ibéricos. A única alternativa certa aqui é a alternativa C. Lembra que eu falei que Portugal se unificou quando conseguiu expulsar os muçulmanos e dominar os seus domínios? Então, é aqui que a Espanha vai conseguir também. A Espanha só consegue entrar no processo das grandes navegações quando se livra daquele povo todo, quando se livra do domínio dos muçulmanos em seu território. Beleza? Vamos para mais uma. Essa questão aqui é de graça, né, gente? Eu dou print para vocês entenderem que eu não roubei aí para tornar tudo mais fácil. A questão é da prova geral da UVA de 2017.1 e a pergunta é rápida, seca, direta. Qual país pioneiro nas grandes navegações? Eu tenho certeza que você não tem dúvida depois de ver todo esse vídeo. Alternativa correta, D, Portugal. De graça, né? Então, será se a UVA não cobra as grandes navegações na prova específica dela? Cobra, mas cobra com outra pegada. Vamos dar uma olhada? Na específica, eles vão cobrar para a gente o seguinte: não se pode considerar como antecedente da Revolução Comercial. O que é a Revolução Comercial? É a mudança brusca nas relações comerciais que ocorre na Europa e no mundo, principalmente a partir das grandes navegações. Então ele quer saber os antecedentes, mas olha a palavrinha, não se pode considerar. Vamos às respostas. Alternativa A. Eu não posso considerar o monopólio comercial do Mediterrâneo pelas cidades italianas. Podemos sim. Na realidade, o monopólio comercial dos italianos é que proíbe os ibéricos de passar por ali, de traçar aquela rota. Então, eles têm que criar novas rotas, portanto, as grandes navegações. É um antecedente? Sim. Então, ainda não é nossa resposta. B. As viagens ultramarinas de descobrimento. As viagens de descobrimento são que trazem um fluxo econômico completamente diferente. Então, ela é um antecedente? Sim. Então, ainda não é nossa resposta.
C. O crescimento das reservas de metais preciosos na Europa. Teve um crescimento exponencial de reservas de metais preciosos na Europa? Sim, as grandes navegações acabaram encontrando muito ouro e muita prata, principalmente na América Espanhola, o que enriqueceu muito o Estado e a burguesia. Existia uma reserva de metais preciosos gigantesco? Existia. É um antecedente desse processo de revolução comercial? Sim. Então ainda não é a nossa resposta. A esse momento você já entende que a resposta correta é a alternativa D. A formação das companhias regulamentadas e sociedades anônimas, as SAs, como a Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais, e essas companhias só nascem posteriormente à Revolução Comercial. Então, não pode ser considerado um antecedente. Gostou dessa aula? Então deixa o like aí e se inscreve que vão aparecer outras e eu prometo estar com vocês aí pelo menos em História do Brasil. Obrigado, até a próxima.